Justiça privada. Justiça privada é uma coisa que vamos refletir agora neste vídeo sobre a questão de muitos assaltantes, quando são pegos, o que é que acontece em certas zonas, acabam sendo queimados. Qual é a vossa percepção disto? Entendem este ato como sendo correto? Como sendo um exagero? Como sendo errado? Qual é a vossa percepção sobre isto? Isto, na verdade, dá um belo tema de reflexão, porque dependendo de qual lado estamos a olhar, pode parecer certo ou pode parecer errado. Mas antes de mais nada, deixa que vos diga que, na verdade, isto de estar a queimar o indivíduo que foi pego a roubar ou a fazer o que seja, por mais cruel que seja, acaba abrindo brecha para aquilo que é a justiça privada. Porque já dizia Francis Bacon, a história é a ciência da memória. Às vezes queremos entender bem factos presentes e prever o futuro, é necessário fazer um recuo histórico, entender o passado. Teremos então uma ligeira ideia do que aconteceu. Na verdade, isto não é novo, não é novidade. Isto do indivíduo, diante de uma crueldade, alguém quer tirar proveito de forma ilícita do outro, enervar e acabar aplicando a justiça por mãos próprias, não é algo novo. Já aconteceu lá atrás, a questão da justiça privada, em que o indivíduo se viu que lhe fizeram determinado mal, ter a legitimidade de poder fazer justiça por mãos próprias e muitas das vezes acabou sendo desproporcional. Por isso é que já ocorreu formas de poder acautelar esta situação de desproporção na aplicação da justiça, até que conseguimos chegar nessa transição da justiça pública, que traz aqui já o Estado, traz aqui órgãos competentes para julgar, que neste caso é o tribunal, para que haja uma maior organização. Mas antes disso não era assim e era um caos total. Temos exemplo da lei italiana, que todos nós já ouvimos falar, o famoso olho por olho, dente por dente, que quer dizer, me cortaste um braço, posso cortar-te um braço. Isto é o que ocorria, mas não fugindo do assunto. Sobre a questão de queimar um gatuno que foi pego, seria justo ou não seria justo? Vou dar-vos a minha opinião. Quanto a esta apreciação, eu digo que depende muito. É uma reflexão que, claro, tem sempre duas posições. O que é que acontece? Na verdade, do ponto de vista do direito, claramente é um ato errado, sendo que já não estamos para aquilo que é a justiça privada, sendo que já temos órgãos competentes para tratar de tais situações. Só que aqui há uma interrogação. Ele vai entrar, vai sair, a vida que ele ceifou já não vai voltar e ele depois sai à rua como se nada fosse. Mas a verdade é que este é um pensamento singular daquele que sente a lesão, daquele que sente a dor. E se fôssemos a nos basear neste sentimento individual para fazer justiça, íamos ver que todo mundo ia querer retalhar, todo mundo ia querer retalhar e seríamos poucos na face da terra. Na verdade, essa questão de ver que é certo ou errado é uma questão muito subjetiva, muito subjetiva. Sabem porquê que a deusa Temis fala daquela senhora da justiça, tem os olhos vendados e usa a balança? Os olhos vendados é na percepção de ser mesmo imparcial, não olhar para aquilo que é o sentimento das partes. Sabes o porquê? Imaginemos, um gatuno foi pego a roubar e está para ser queimado. Vamos lá ver. Lhe viram a matar, este gatuno lhe viram a matar. Neste caso, os lesados, o irmão, o sobrinho que viu o seu familiar a ser morto, está revoltado, quer justiça, deve ser queimado. Este é o sentimento da hora. Mas agora, a mãe deste gatuno, os familiares, mulher, filhos também, por aí vai, estão a ver o seu ente querido prestes a ser queimado. Aqui estamos diante de dois tipos de sentimentos diferentes. Um que quer queimar, o outro que está a torcer para que o seu ente querido não seja queimado, seja perdoado, seja dado uma segunda chance. E nós podemos estar diante de um dos lados a qualquer momento. Podemos estar num lado que quer que seja queimado, em uma situação da nossa vida, e no outro um familiar nosso diante da situação, que é ele, o gatuno, e queremos que ele seja perdoado, que ele mude. Então vemos aqui a percepção que podemos estar sempre em um lugar não de acusador, de defensor, ou às vezes podemos estar de acusador e às vezes de defensor, depende da situação que a vida nos pode levar. Daí é o bonito, a coisa bonita do direito.
ela não vai querer procurar olhar só para o sentimento da pessoa que quer ver justiça. Vai procurar balançar deste lado que querem queimar e deste lado que está a torcer para que o seu filho não seja queimado. Vai ter os olhos vendados e usar o que é estritamente a lei, analisar o facto que ocorreu, que é criminoso, e aplicar aquilo que é a moldura penal correspondente para que este cumpra. E nestes termos, o que acontece? Um lado é satisfeito no sentido de quem pratica este ato vai ser responsabilizado independentemente de quem seja, mas depois de cumprir tem a possibilidade de ser ressocializado e lhe ser dado uma segunda chance de viver condignamente na sociedade. Nessa perspectiva, acaba salvaguardando, na verdade, as duas partes. Diferente do que seria querer queimar o outro lado revoltado. Em uma situação que a vida nos pode colocar, também estamos na situação de um irmão, de um pai, de um filho, de um tio nosso, também prestes a ser queimado, e nós queremos uma segunda chance para esta pessoa. Nós temos fé que esta pessoa possa mudar. Podemos estar diante desta situação para dizer o quê? Sobre queimar, na verdade, eu sei que tem muita gente fria, muita gente cruel, que parece que nem tem sentimentos, que dado aquele calor do momento, o ato cruel que praticou leva a esta raiva. Mas não sou apologista disto, devidamente à questão que acabei de exemplificar, porque a vida dá muitas voltas e em uma dessas voltas nós podemos estar na posição que queremos que alguém muito, mas muito amada por nós não seja queimada, que seja dada a segunda chance, que pague pelo que fez na verdade, mas que aprenda com o seu erro e não ser morto diante do erro que cometeu. Em uma parte da nossa vida podemos estar nesta situação. E eu sei que tem pessoas que podem depois dizer, não, eu se for um familiar meu, não importa quem seja, queimem mesmo. Procurou, achou, mas não é isto. Ou devemos entender que podemos até ser nós numa situação desta. Então é sempre importante querer pautar pela questão de aplicar-se mesmo a lei, para não recuarmos para a justiça privada. A retaliação gera retaliação. Então devemos nos abster mesmo, conseguir controlar os ânimos, porque na verdade, quando nós vemos essas pessoas que praticam estes atos cruéis, acabamos achando como insensíveis, pessoas que não merecem perdão. Agora, como é que vamos ocupar a posição da pessoa que nós estamos a julgar? Como é que vamos nos comportar como estes tais ditos insensíveis? Aí, na verdade, estaremos a ser contraditórios. Nós reprovamos tais atos que os criminosos têm praticado. Reprovamos. E como é que vamos, na verdade, praticar o mesmo ato? Na verdade, acabamos nos tornando naquilo que estamos a querer combater. E não deve ser assim. Devemos mostrar que somos melhores. E é daí que deixar sempre o que é de lei tratar. E quando não conseguir tratar, exigir que haja melhor formas de tratar isto aqui, para evitarmos este recuo de querer viver aquilo que é a justiça privada, em que passamos a fazer a justiça por mãos próprias, passar a julgar quem deve ser morto ou não deve ser morto. É errado. Vamos deixar este papel para o tribunal, sendo este órgão que nós elegemos para estar a administrar aquilo que é a justiça em nome do povo. Porque sabem qual é a percepção de mudança? Eu creio que, na verdade, as pessoas podem mudar. É a minha opinião. Eu creio que até o mais cruel dos cruéis pode mudar e não devem as pessoas querer matar essa chance das pessoas mudarem. Só que o processo de mudança é individual. O que funciona com um pode não funcionar com o outro, mas é possível sim mudar. É possível sim mudar. E uma das instituições que mais influencia para que haja esta mudança, para que seja possível esta mudança, é a própria Igreja. Tem até, na verdade, uma posição de Francesco Carnelutti, que fala no seu livro sobre o problema da pena, que eu, na verdade, gosto muito, que ele diz que, na verdade, a pena tem falhado muito no sentido de reestruturar, de fazer o criminoso mudar para ser inserido na sociedade. Em que sentido? Porque a pena acaba atacando só diretamente aquilo que é o indivíduo, lhe privando a liberdade. Lhe corta a liberdade e julga que esta pessoa pode mudar. O que, na verdade, em muitos casos temos
histórias verídicas que acabam saindo piores do que entraram na cadeia. Saem piores. E Francisco Carneiro traz que solução? Diz que deve funcionar a questão da ressocialização, a questão da mudança do criminoso é uma lógica religiosa. Como é que a religião acaba fazendo com que haja mudança no indivíduo? Não atacando o físico, deve atacar o íntimo deste mesmo criminoso, lhe fazer ver que aquele ato está errado, entrar no seu âmago, entrar no seu interno, procurar saber as vicissitudes, os vícios, os monstros internos que este indivíduo tem e lhe fazer ver que os atos que pratica são errados. Daí Francisco Carneluto tem a ideia que a mudança do criminoso deve partir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não deve apenas limitar-se em querer privar a liberdade. Deve o sistema prisional, bem como o sistema judicial, criar políticas ativas mesmo, não só teóricas, ativas mesmo, de conseguir preocupar-se em ressocializar o indivíduo do ponto de vista interno, procurar lhe fazer refletir sobre o ato que praticou diante do tempo que vai estar, neste caso, preso. Lhe fazer ver que aquilo é errado, lhe fazer melhorar enquanto pessoa, lhe fazer ter noção do que tem feito e lhe fazer mudar, porque quem muda, quem decide mudar, nunca é terceiro que obriga isto a acontecer. Tanto é que Mahatma Gandhi diz, a única revolução possível é aquela que ocorre dentro de nós mesmos. Então, o sistema judicial e o sistema prisional devem dar as ferramentas para que o criminoso consiga modelar-se, consiga mudar-se, trazendo, neste caso, a própria igreja, que pode ajudar significativamente, trazendo ensinamentos, aulas, entendimentos sobre o ato que praticou, conversas que possam lhe fazer melhorar. E isto, na verdade, pode contribuir significativamente para a ressocialização, para a mudança do criminoso, para que quando for inserido na sociedade, não cometa os mesmos erros, não volta a praticar os mesmos atos criminosos que praticou. E aí sim conseguiríamos ter uma mudança. E eu julgo que se procedermos desta forma, a questão de não queimar verá-se vantajoso, porque as pessoas que acabarem entrando poderão sair diferentes. Neste caso, vão cumprir, vão pagar pelo crime que cometeram, mas poderão ter uma segunda chance de melhorar enquanto pessoa, de conseguir perceber o erro que cometeu e ter a segunda chance de fazer melhor.